E como será que um brasileiro que não conhece nada de Vêneto, língua vêneta, nada disso que a gente fala aqui no canal, como será a visão de um brasileiro não descendente, muitas vezes, infelizmente também de descendentes, né? Mas principalmente de não descendentes de vênetos ou, enfim, de qualquer italiano em si, como que esse brasileiro enxerga essa questão aqui atrelada ao Vêneto, à língua vêneta, a cultura, a nossa história, como é que isso acontece? Esse vídeo aqui, na verdade, não foi uma sugestão, uma pauta, mas é algo que eu trago aqui porque às vezes, volta e meia, existem alguns problemas relacionados a isso que eu vou comentar melhor com vocês aqui a partir do vídeo. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, você é bem-vindo, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece aí de ativar o sino das notificações para ficar por dentro do que tem aqui no canal toda a semana. E também sempre deixa o seu comentário, se não tiver nada para comentar, deixa um emoji, pode ser o leão do Vêneto, porque ajuda o vídeo a alcançar um público maior. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, esse vídeo é relacionado principalmente à língua vêneta e os brasileiros que moram lá no Vêneto, né? Brasileiros que não têm nenhuma descendência e que muitas vezes até têm descendência, mas não conhecem absolutamente nada, né? São totalmente leigos em relação a isso. O que acontece é que eu me motivei para vir aqui falar desse vídeo, porque essa semana um aluno meu, e ele não foi o primeiro, né? Nessa semana um aluno meu, ele entrou em contato comigo dizendo que estava desanimado em estudar Vêneto porque ele tinha falado com uma brasileira. Por favor, se você estiver assistindo o vídeo, eu não vou comentar o seu nome, eu não vou falar seu nome, nem me ofendi, nem nada. Só eu acho que é válido, né, eu trazer aqui para as pessoas para a gente desenvolver um pouco mais, né, essa discussão. Então ele tinha dito, olha, eu falei com uma brasileira ali, que ela é casada com um cara lá, né? Ela mora hoje no Vêneto, eu não lembro se o cara é Vêneto, eu acho que ele nem falou isso. É um italiano, acho que ele falou, mas aí eu não sei de que lugar era, talvez nem seja Vêneto. E que ela morou em Turim e agora ela está morando em Verona e diz que gosta de Verona, não sei o que. E aí ele falou que estava aprendendo língua vêneta e ela que não é descendente nem nada, mas isso daí não sei o que, isso é um dialeto e tal, não vai atrás de aprender isso, porque as pessoas nem falam aqui isso aí é besteira e tal. Então, enfim, acabou falando uma série de groselha ali, de baboseira, né, sobre o Vêneto e sobre a língua vêneta, que é típico de alguém que está por fora de tudo, de alguém que não entende, né, das coisas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre essa questão aqui da língua e eles não falarem, né? Que a gente já consegue questionar isso e muito mais fácil. Porque eu nunca ouço. Em primeiro lugar, a pessoa nem sabe o que é língua vêneta. Se ela ouviu o vêneto, talvez é capaz dela, não sei, ela confundir ou nem dar bola, ou enfim, não dar importância. Porém, se a pessoa não sabe o vêneto, certamente eles não vão falar vêneto com você. Tá? Se você não sabe falar vêneto, vamos fazer uma analogia muito prática assim. Eu estou tentando arranjar um exemplo que fique muito prático. Vamos pegar um indígena no Brasil, tá? Lá entre eles, é óbvio, entre a tribo deles, eles falam a língua deles, não? Não sei qual língua, existem várias línguas indígenas, mas eles vão poder, né, chegar lá e falar a língua deles. Agora, se num certo momento eles, né, vão para um ambiente aí urbano, onde existem pessoas que são falantes de português, nós, qual que é o sentido deles usarem a língua deles para falar conosco? Me respondam, qual que é o sentido? Eu não vou entender? Eu não vou responder na língua deles, eu vou responder em português. É basicamente isso, né? Qual que é o sentido de um vêneto que, sim, fala vêneto, a maior parte da população fala vêneto. Qual que é o sentido de um vêneto falar em vêneto com uma pessoa que ele não conhece e está na cara que é um estrangeiro, né? Porque o sotaque, enfim, brasileiro fica na cara, né? Aí qual que é o sentido disso? Ele não vai falar vêneto com essa pessoa nunca vai ouvir uma pessoa, um vêneto, falar vêneto com ela, porque vê de cara que é um estrangeiro, ele vai falar o quê? Vai falar aquilo que acredita que a pessoa tenha estudado para viver ali, que é o italiano, porque sabe-se que existem, né, enfim, os cursos de italiano por aí, cursos de vêneto são raros praticamente. Então, é óbvio que ele vai falar
italiano com essa pessoa. Agora, é lógico que essa pessoa também não tem o conhecimento linguístico da situação italiana, né? Porque a Itália, como você sabe, é uma concha de retalhos linguísticos. Para a gente ter consciência disso, a gente precisa passar pela história da Itália. A gente precisa saber qual é a história da Itália. Para quem quiser ter um breve resumo disso, eu falei na live que eu fiz com o Marco outro dia, está aqui no canal também, a live que foi postada, se não me engano, no sábado, dê uma olhada lá. Porém, essas línguas da Itália, elas se formam antes do nosso conhecido hoje em dia italiano, elas são línguas territoriais, elas são línguas da localidade. E elas se formam porque essas localidades elas não têm um contato, enfim, entre si, a não ser um contato talvez comercial, né? Principalmente ali na Idade Média, mas são estados, né? Principalmente muitos começam como cidades-estados que vão crescendo, crescendo, crescendo e viram verdadeiras repúblicas, mas são estados diferentes, são nações diferentes, que não era a Itália, não era um país. Não era um país unificado como funciona hoje. Então eram nações diferentes que foram desenvolvendo, já tinha a sua própria cultura, mas foram desenvolvendo cada vez mais uma cultura mais individual e uma língua individual. Ao ponto que no século XIII já existia a língua vêneta, né? Vocês têm pergaminhos aí, documentos que já se nota é uma base totalmente diferente do latim. Não é mais latim, aquilo é o que? Aquilo é língua vêneta, assim como acontece, por exemplo, com o português. Já no século XIII se nota em escritos que não é mais latim, mas sim um proto-português. Inicia-se assim as línguas, né? Com base ali muito forte ainda no latim, mas já diferenciadas totalmente do latim. Aí também vai surgir, é claro, abaixo, né? Começa a surgir aquilo que se conhece como toscano e todas as suas variações que existem do toscano, inclusive aquilo que é utilizado hoje como italiano, que né, se pode sim chamar como uma variação de toscano. Porque nada mais o italiano, as pessoas, muitos gostam, principalmente esses brasileiros, que não têm ligação nenhuma, gostam de chamar o dialeto, mas de fato é que toda língua acaba sendo um dialeto, né? Se a gente for pegar na raiz dela. O italiano também é um dialeto, ele é um dialeto do macro sistema linguístico que é o toscano. Então, portanto, o italiano seria só mais um dialeto da raiz toscana com várias misturas de outras línguas, inclusive com termos que o italiano pegou da própria língua vêneta. E aí a gente pode rebater, por exemplo, essas pessoas que, obviamente, por ignorância, desprezam, né, o vêneto. E existem muitas palavras do próprio italiano que o italiano roubou, digamos, entre aspas, tomou como empréstimo do Vêneto. Uma das mais famosas é o tal do ciao, né? Que vem da palavra schiavo, que significa literalmente escravo em língua vêneta, schiavo, e que no início eles se cumprimentavam na República de Veneza como mi son schiavo da ti, que significa eu estou à tua disposição. Literalmente eu sou teu escravo, mas não é esse o sentido atrelado, era estou à tua disposição, enfim, né, as suas ordens. Mi son schiavo da ti foi reduzindo, né, foi ficando schiavo, ficou schiavo, e aí depois veio ali o moderno ciao, que passou para várias línguas, né? Sai do vêneto, vai para o italiano, vai para o português, enfim, várias outras línguas. E não só isso, né? Muitas outras palavras aí que foram absorvidas do vêneto. Acredito que eu já tenho feito vídeo sobre isso, eu posso até vir e trazer mais palavras aqui a respeito disso. Então, a partir desse momento, você vê que o italiano, na verdade, ele também depende das outras línguas regionais. O italiano não é um universo em si só, né? E ele também pegou muitas coisas do siciliano, do napolitano, enfim, do próprio romano. Então o italiano, sim, ele tem uma base muito forte, ele pode ser detectado ali como talvez uma variação, né, um dialeto do toscano, mas que é completamente misturado, completamente não, mas tem muitas misturas com outras línguas ali da Península Itálica, até mesmo por fatores culturais diversos. Porém, essas outras línguas culturais e históricas ainda estão vivas. E essas línguas culturais e históricas vivem todos os dias sob a ameaça não só
da própria naturalidade do Estado que, enfim, impõe a sua língua, né, que no caso é o italiano, oficializada como a língua da península, mas também com a ignorância de certas pessoas, como essa pessoa aqui. E não só ela, né? Infelizmente o que mais dói não é muitas vezes os brasileiros, né? Mas sim os brasileiros que não têm nenhuma descendência, nós também somos brasileiros. Mas aqueles brasileiros que têm uma descendência, que deveriam se orgulhar, que deveriam vir e procurar aprender, né, a língua para manter a língua. Então, muitas vezes, isso é o que mais realmente atinge e ajuda a matar a nossa cultura, né? Agora, em aspecto de se falar a língua, é claro que a língua é falada, né? É falada lá, as pessoas ainda falam muito essa língua lá, muitos preferem, na verdade, falar o vêneto, não o italiano. Existem muitas pessoas que nem sabem falar direito o italiano porque utilizam o vêneto todos os dias. Agora, é claro que se você for, né, para lá sabendo falar italiano e não sabendo falar nada em vêneto, a perspectiva, a sua imagem é uma. Se você chegar lá sabendo falar vêneto italiano, é outra. Se você chegar lá sabendo falar só vêneto, também é outra. A minha experiência, eu acredito que vale muito mais a minha experiência, a minha palavra, do que uma pessoa que, enfim, não tem descendência nenhuma, não tem contato com ninguém. Eu mantenho contato com eles todos os dias, trabalho em colaboração com a Academia da Buona Criança, que é uma instituição, né, de ensino de língua vêneta que todos os dias forma novos falantes de vêneto no vêneto. Se eu não sei falar disso, então uma pessoa como essa, né, saberia falar alguma coisa. Agora, é muito importante que a gente tenha consciência, que a gente tenha em mente que o mais importante para nós não é que a língua seja um instrumento só simplesmente de, enfim, utilidade ali, porque eu preciso dela para falar isso, para falar aquilo. É óbvio que também a gente precisa ter um trabalho para manter essa língua viva, porque é a língua dos nossos ancestrais e não é a língua deles, é a língua nossa também. Isso que tem que ficar na mentalidade de vocês. É uma língua que está sob ameaça de extinção e essas atitudes não ajudam em nada, né? Principalmente atitudes de pessoas ignorantes como essa, não o meu aluno, mas sim pessoas que estão de fora do nosso universo e que não conhecem absolutamente nada disso, né? E que cada vez mais estimulam outras pessoas que provavelmente seriam pessoas que teriam interesse, mas estimulam essas pessoas a não aprenderem, a não darem valor e simplesmente, enfim, irem estudar italiano. Agora, se for, obviamente, eu não vou ficar em cima do muro. Se for escolher entre italiano e vêneto, eu escolho o vêneto, tá, pessoal? Eu não vou ficar em cima do muro. Eu ensino italiano também. Eu vejo, existe a importância do italiano, mas agora se for escolher entre a minha família e a família dos outros, né? O que vocês escolheriam? Eu escolheria, obviamente, a minha. Eu escolho, em primeiro lugar, a língua vêneta. Eu sempre falo para todo mundo, aprende primeiro o vêneto, se você é vêneto, e depois aprende o italiano, porque o inverso você, provavelmente, a maior parte das pessoas não fazem, tá? Elas vão se acostumando, eu já sei falar italiano e acabou. Aí você acaba perdendo muita coisa, né? Muito contato. Enfim, eu já falei sobre isso em muitos vídeos aqui, eu só quis mencionar, né, esse aspecto aqui. Eu acredito que vocês não devam ficar dando atenção para esse tipo de gente. Tem muita gente que quer nos desviar, né? Desviar do foco, desviar a nossa atenção daquilo que realmente é importante, com ideias vazias, com contextos absolutamente desfragmentados e com opiniões que não valem nem para papel higiênico. Então, se concentre naquilo que tem que se concentrar. Se você é aluno do curso de língua vêneta, se concentre naquilo que você tem que se concentrar. E não fica dispersando o seu foco, a sua atenção, a sua energia com pessoas que não valem a pena, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro, é vídeo chato, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. É um vídeo que, enfim, é lavação, assim, muitas vezes parece que é lavação de roupa e tudo mais, mas é importante que eu venha muitas vezes aqui e falar um pouco dessas coisas, porque são coisas que às vezes chateiam também, né? Enfim,
mas também, de certa forma, acabam dando força para vocês, mas deixando vocês em alerta, porque existem sim muitas pessoas que fazem questão, fazem gosto de querer que a língua seja extinta, não só a língua, a cultura em si, tudo no geral, né, que seja tudo padronizado, que, enfim, colocam para baixo tudo do que a gente faz, né? Então, às vezes, esse tipo de coisa meio que desanima, mas é importante que a gente mantenha o foco cada vez mais e que construa e conquiste cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, comenta aí, deixa a sugestão de vídeo. Se não tem nada para comentar, deixa aquele emoji lá de sempre do leão e verem graça. Tchau, tchau, Strucop.